Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez no podcast da GEF. Sempre bom lembrar, a GEF é uma agência de fomento empresarial, uma entidade sem fins lucrativos na região do Alto Tietê. Hoje são mais de 40 associados de grandes grupos empresariais com forte impacto no desenvolvimento econômico e social da região. A GEF nasceu há pouco mais de 3 anos e meio, com o propósito, obviamente, de gerar desenvolvimento econômico e social na região. E desde o início da GEF, é sempre bom lembrar isso, nós fazemos pesquisas junto aos associados sobre expectativas para traçar os objetivos da entidade. E desde a primeira pesquisa que realizamos, a questão de capital humano sempre foi um ponto super importante. No primeiro momento, nós achávamos que essa questão de mão de obra qualificada era só criar os links entre os centros de formação e a indústria, mas, à medida que foi passando, a gente entendeu que o problema era um pouco mais grave, né? Os jovens não se veem ou desconhecem o papel da indústria no desenvolvimento econômico social. E aí nós começamos uma série de projetos no sentido de mostrar as indústrias, as empresas de serviços ligados à indústria, que tipo de trabalho elas realizam, que tipo de profissões existem. E a ideia, obviamente, era criar um processo de motivação para que o jovem venha trabalhar na indústria. Nessa série de podcasts da AGEF, nós começamos, num primeiro momento, onde as empresas mostraram um pouco do que elas fazem, seus executivos, os clientes que têm, que tipo de produto e tudo mais, quais são as profissões que tem nas indústrias. Numa segunda série de podcasts, a gente falou um pouco mais sobre temas específicos, principalmente ligados à sustentabilidade, formação técnica, formação executiva. E agora nós iniciamos uma nova série de podcasts, já tivemos o primeiro com o Adriano Machado, que é o CEO da Höganäs, falando um pouco sobre o executivo, né? Sobre a carreira dele, quais foram os desafios, as oportunidades, aquilo que ele traçou em termos de crescimento profissional e como ele chegou numa posição de sucesso, né? E hoje nós estamos aqui com 3 jovens executivos, eu diria, né? A gente estava falando um pouco sobre isso. Numa coincidência de agendas, a gente conseguiu trazê-los aí hoje. O Vinícius Alvim veio da Suíça, o Fernando estava por aqui também. Hoje é aniversário do Marcelo Melo. Mas a gente falou, olha, o propósito é esse, vamos trabalhar um pouco, passar um pouco da nossa experiência para inspirar não só jovens, mas também as pessoas que estão no meio de uma carreira profissional e muitas vezes se depara, será que eu estou atrasado, né? Será que eu estou indo no caminho certo? Será que esse é o segmento que eu tenho que trilhar? E a ideia hoje é, individualmente, cada um falar um pouco sobre o seu crescimento profissional, obviamente sobre as incertezas, as formações, as decisões e tudo mais, mas também falar um pouco, até porque todos eles vivem em empresas multinacionais com um propósito muito grande, vivendo uma turbulência absurda nos dias de hoje, né? O podcast não é sobre economia, mas sem dúvida isso impacta. A ideia é falar menos das indústrias e mais das pessoas, né? Então, inicialmente, aí eu agradeço a presença de vocês, bacana, extremamente informal. E vamos bater uma bola. Vamos começar pelo mais velho ou não? Marcelo, Quem então. Que é o mais velho? Mais velho. Sou eu, velho. Marcelo, você foi. Uns passos na frente. Primeiro, parabéns, Marcelo. Obrigado, Felicidades obrigado, aí. Toda a felicidade do mundo para você. Marcelo, fala um pouco para a gente, então, a tua formação, como é que começou tudo isso aí, cara? Legal. Primeiramente, obrigado, Cláudio, pelo convite. É um prazer aqui estar aqui com você. Rever os amigos. Rever os amigos. Fernando e Vini realmente são amigos. O último evento que nós tivemos junto foi uma choradeira, quase. Aí, né? Todo mundo com saudades um do outro e tal, né? Não, e assim, e sempre proporcionado aí pela GEF, por você. Então, realmente te agradecer aí pela oportunidade de... E é legal, até porque eu acabei esquecendo,
esses 3 executivos começaram a carreira profissional como aprendizes, mais ou menos no mesmo período, na mesma empresa. E por isso que a gente fez questão de trazê-los aqui hoje. Lembrando que o mentor de tudo isso sempre foi você, certo? Então, não, que é era isso. Você lá o nosso... E é verdade, né? Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre a inspiração também da indústria, né? Então, acho que falando um pouco, entrei lá na Valtra, na antiga Valmet, né? Sim. Em 93, você tinha voltado há 3 anos antes, né? Sim. Em 1990, uma empresa muito diferente do que ela hoje, né? Com toda a transformação que ela teve. Mas realmente para mim foi uma escola, né? Acho que entrar e você ter executivos assim como você, né, liderando uma organização como aquela, eu acho que traz muita tônica do que a gente vai conversar sobre hoje, né? Que acho que muito mais dentro de uma organização você de fato alinhar as suas expectativas e valores com as expectativas da organização, né? E para isso você precisa ter executivos, pessoas que te inspiram, porque, sendo bastante sincero, em 93, quando eu coloquei o meu pé no primeiro dia na Valmet, eu falo para onde eu vou, o que eu faço, como é que eu como, onde é a fila do... Assim, mas até hoje, acho que quando você começa numa empresa é complicado, né, Fernando? Você começou recentemente. O Marcelo pula com frequência. A gente observa, eu observo... O primeiro dia é sempre difícil ali, muito né? O primeiro difícil. período dentro da empresa. Né? Muito difícil, muito difícil. Então é por isso que você precisa se espelhar, né? Tem alguns profissionais, e você foi na época um dos profissionais que a gente... Pelo menos eu me espelhei bastante, né? Para poder continuar na indústria até os dias de hoje. E é uma felicidade estar aqui falar sobre a indústria, né? Falar a importância dos profissionais continuarem tendo, né, essa busca, esse interesse pelas organizações. Uhum. Acho que hoje a gente fala ainda muito pouco sobre isso. Acho que por isso que eventos e situações como essa dá a oportunidade para que a gente possa, né, trazer um pouco mais de informação. Enfim, comecei em 93, como eu te disse. Como aprendiz. Como aprendiz. Depois, muito rapidamente, né, a indústria também te dá muitas oportunidades, né? E na época nós tínhamos uma oportunidade de estagiário técnico ainda, que até hoje também no mercado é muito escasso. Uhum. Então eu tive a oportunidade de migrar ali para a área, na época da folha de pagamento, especificamente na área de ponto. Eu comecei na área de ponto, todo mundo odeia essa área. Mas eu acho que é o processo que o cara tem que sofrer mesmo. Se ele conseguir passar por ali, ele vai crescer, né? E assim, acho que a grande oportunidade, acho que para quem lembra, né, acho que nessa época foi exatamente começamos sim a reinventar os computadores, né? Então, na época, eu comecei a fazer processamento de dados. Então, acho que linkou muito ali os conhecimentos que eu estava tendo, né, fora da empresa e colocá-las em prática ali. Então, acho que isso ajudou bastante para que eu tivesse uma visibilidade muito grande da organização. Provavelmente as pessoas não gostavam muito de mim, porque todos os processos que eram manuais a gente começou a colocar dentro do sistema. Então, as pessoas começaram muitas vezes ali sentir... Isso é uma loucura nas empresas até hoje também, né? Uma loucura. Esse processo de quebra de barreira. Agora é com o IA, né? Então, a gente fala que a tecnologia ela está a todo momento aí do teu lado, né? Exatamente. Então, acho que foram 2 meses, depois iniciei aí então como estagiário técnico, né, cursando aí processamento de dados. O teu diferencial de crescimento então foi que você dominava um pouco mais a tecnologia. Exato. Porque com o Adriano era o idioma, né? Exatamente. Ele começou a dar aula de inglês ali para os executivos, no teu caso aí foi a tecnologia. Apesar que, né, na época era o Clipper, né? Então, toda a programação fazia em Clipper, acho que o Fernando é mais novo aqui, o Vinícius não vai lembrar muito disso, né? E aí quando eu virei um especialista em Clipper, que eu tava, aí começou as mudanças de linguagem, tudo. Eu falei, acho que muito bom, mas acho que não vai dar para mim não. Eu acho que eu gosto mais dessa parte de administração. Uhum. E logo em seguida iniciei na UMC, aqui em Mogi das Cruzes, em 96. Os 3 fizeram o MC, né? Os 3. É porque o MC faz parte da GEF, eu vou pôr ela para patrocinar o programa. Aí, já fizemos uma propaganda. Uma propaganda dela, Então, o Cláudio Brito e o Luiz Carlos aí, depois vou falar com eles. Então, sou formado ali em administração de empresas, ali do período de 96 a 99. E aí acho que um pouco diferente de muitos jovens de hoje, né, que muitas vezes colocam aí, né, tem a oportunidade de primeiro colocar o estudo. Na minha situação foi tudo em paralelo, né? Então, ao mesmo tempo que eu aprendia, né, na universidade, eu consegui entender um pouco mais as organizações. Acho que isso me ajudou muito a ter uma visão muito mais clara, né, dos objetivos da organização, do que é esperado, né, do que o que é uma administração de uma empresa, né, quais são os processos. Você falou um pouco de economia, dados, custo. Então, acho que tudo isso foi linkando e foi fazendo muito sentido para mim, né? E fui cada dia mais, obviamente, me apaixonando pela indústria, onde eu estou até hoje. Fiquei na Valtra mais de 18 anos, então praticamente toda a minha formação foi aqui em Mogi.
depois tive a oportunidade, né, de ir para outras, sempre na indústria americana, então acho que isso é importante, você falou do inglês aí, né? Então, praticamente todas as organizações até hoje, sempre dentro da indústria americana, onde o inglês aí se faz necessário. Passei pela Camis em Guarulhos, onde tive a oportunidade de ficar 2 anos fora também. Com os Estados Unidos. Essa experiência foi muito legal, né? Acho que essa... Para você e para a família, né? Exatamente. Acho que são dois grandes propósitos, né? Acho que o profissional... Experiência, sim. Coisa boa e coisa ruim. Não né? É fácil. Não é porque fácil. não é fácil. Não é fácil, principalmente porque você acha que você fala um pouco de inglês. Você chega lá, definitivamente você descobre que você não fala absolutamente nada. Todo mundo vai pôr o tapete vermelho para você e tudo mais, mas é um desafio. Né? Levava as crianças no médico, voltava, o que o médico falava? Não entendi nada. Mas acho que tá tudo bem. Mas foi uma experiência realmente maravilhosa, né? Acho que de conhecer também, de estar num ambiente global, né? De você entender aí a organização ainda maior, num escopo ainda maior. Então, acho que realmente essas foram as experiências que tornaram aí as minhas experiências ainda mais importantes aí na minha carreira. Pô, que legal, Marcelo. Hoje você está na BAL também, né? Estou na BAL. Americana. Exatamente. Uma empresa americana, empresa global, líder, né? E você responde hoje pela América do Sul. Hoje eu respondo pela América do Sul. Que também é interessante quando você pega culturas diferentes aí, né? Então, a América do Sul também é... O Brasil está meio fora da... Porque basicamente é o espanhol, a própria cultura e tudo mais, né? Exatamente. A gente tem aqui no Brasil, né? O fato da gente ter como estratégia de estar próximo das principais envasadoras do país, principalmente Ambev, Heineken, Coca. Então, estamos espalhados no Brasil todo com mais de 10 plantas. E temos ainda aqui dentro do escopo 2 plantas no Paraguai, uma planta na Argentina e uma planta no Chile. Então, esse é o escopo América do Sul. A gente assim como a pandemia, você começa a sentir os impactos. Eu imagino o Vini deve estar muito mais próximo dessa parte de planejamento estratégico, né? Mas você desenha um planejamento estratégico quando vem um Trump, né? E quando vem uma reforma tributária. Semana passada nós estávamos discutindo a reforma tributária sobre esse ponto, porque você vai tributar o destino, não mais a origem. Isso muda completamente quem tomou decisões de plantas por alguma questão fiscal, vantagem e tudo mais, né? Então hoje, com a reforma, que não é hoje, mas é um ciclo que vem, e para quem está pensando em uma nova planta, hoje eu estava vendo inclusive uma matéria logo cedo da Coca-Cola, que vai investir mais 7 bilhões para aumentar o volume e tudo. Exato. Tal. E ela está buscando. Essa nova planta tem que estar muito mais próximo do consumidor e não a vantagem fiscal já deixou... Já é secundário. Né? E isso na cabeça do executivo é impressionante. Exatamente. É uma virada de chave mesmo para as empresas que tomaram decisões diferentes disso. Né? Exatamente. Bom, vamos falar, Fernando, você agora é o segundo o mais jovem aqui é o Vini. Vamos lá. Sim. Apesar de careca já, né, para esconder o cabelo branco dele, né, mas tudo bem. Por opção. Vamos lá, Fernando, fala um pouco de você. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu tive o prazer de estar atuando aqui em Mogi na iniciativa quando foi fundada a GEF. É um dos fundadores. E acho que essa iniciativa de falar para um público que está ali no meio da carreira, ou que está começando a carreira... Sem dúvida. Ou, na verdade, assim, no próprio GF mesmo, quando eu estava mais atuante, mesmo que já está mais para o meio, para o fim da carreira, também a gente conversa bastante e acho que iniciativas como essa são super, super positivas. Bom, como você já cantou a bola no início, né? Eu também iniciei minha carreira na Valtra, na Valmet também, Valmet. Não é Valmet, tem gente que fala Valmet. E nesse período ela era do governo. Valmet. Ela era do governo. Eu peguei a parte do governo ainda. Então, eu comecei também com o guarda-mirim. Assim como o Marcelo colocou, acho que todos nós estudamos e trabalhamos, né? Não no caminho. Todo mundo classe média, ninguém. Mas eu acho que, sinceramente, isso é um baita diferencial. Faz muito mais sentido você estar ali estudando algo e, de uma certa maneira, tentando entender na vida real, né? No mundo corporativo real. Na Valmet, que depois virou Valtra, ACO, passei por todas as fases de estagiário, em diferentes posições lá, principalmente na área de manufatura e depois na área de PCM, né? Planejamento, controle de PCP, controle de produção. A Celina, mãe do Fernando, que
Deus a tenha aí, ela me procurava de vez em quando perguntando do Fernando, né? O que eu achava que ele tinha que fazer. Pô, às vezes eu lembro disso e falo, pô, tô velho demais, cara. Você tinha, acho que, acabado mas a assim, ó, faculdade. eu posso falar por mim, obviamente. Acho que nossa família, do Vini até conheço um pouco, mais a família, né? Mas os nossos pais, eles deram pra gente valores. Sem dúvida. Valores. Por todas as questões, minha mãe não tinha condição de falar, ó, faz isso aqui, esse curso que é melhor que esse. É verdade. E não é porque ela não queria. Assim como ela foi buscar, a gente também foi. E você sabe bem, o Marcelo colocou, nesse sentido, você teve um papel fundamental na minha formação. Exatamente. E assim, eu acho que é muito mais que profissional. Para quem está aí entrando no caminho, é muito mais do que profissional. Quando eu entrei lá na Valmet, eu não sabia atender um telefone. Não sabia que roupa usar. É isso aí. E eu sabia que roupa usar. E aí você vem. Eu lembro que eu sempre conto essa história porque tinha lá um toque do telefone interno. O Vini está se divertindo, cara. E um toque. Cláudio me prometeu aumento se eu começasse a usar gravata. Então, não sei se ele vai lembrar disso. Mas assim, ó, não era assim, ó. Tinha um Sacanagem. telefone, era um toque quando era chamada interna e um Isso toque aí. quando era externo. Quando era interno, você tinha que falar seu nome. Seu nome. Quando era externo, o nome da empresa. Exatamente. Toda vez que a mulher do Isso não me RH, lembra. Isso não me toda vez que a mulher do RH ligava, eu atendi errado. Eu não sei qual Mas isso era uma pegadinha do Marcelo. porque tinha as auditorias internas lá, que o RH ligava de vez em quando para ver se ele estava fazendo certo. Mas então você aprende, na verdade, coisas básicas, além do profissional em si, e obviamente, que também do ponto de vista de carreira. Depois eu tive uma oportunidade de embarcar num projeto onde você também começou, aqui em Mogi, É verdade. na Ponce. Eu falei, pô, se o Cláudio tá indo, pô, Bom, mas... Verdade. se ele tá colocando acreditou? O pior é que eu- carreira Eu acho, dele, que ele gosta, acho que ele gosta de mim, né? Ele tá me chamando que... O meu caso com a Ponce, me ligaram 9 horas da noite da Finlândia. Foi 9 horas da noite da Finlândia, 3 horas da manhã lá, né? E era o ex-presidente da Valtra me convidando para uma posição na Ponce. Eu falei, olha, eu não conheço a Ponce, mas se você tá aí, é porque eu confio Então, em você. eu fui indo, foi cascata. Foi cascata. Ai, Eu lembro que teve um aniversário aqui de uma amiga em comum, e no aniversário você falou para mim, ó, daqui um ano eu vou te ligar. E você me ligou. E aí fui para Ponce, fiquei então 9 anos na Valtra, 18 na Ponce, Caramba. 18 anos. 18 na Ponce, Esse eu não Cara, tinha. não lembrava disso. Eu também não lembrava disso. onde obviamente E virou presidente da tive Ponce. uma baita desenvolvimento, né? Acho que eu não posso falar que a gente começou, mas embarquei com você bem logo no início. Não, olha, E ali é uma fase que você faz de tudo. É do café à reunião com o CEO cara, global, no mesmo dia. Eu Então, fechei o negócio com a Ponce, eu entusiasmado, pacote salarial e tudo mais. Depois eu fui me dar conta do que era abrir uma empresa e criar uma marca. Eu me apresentava, olha, eu sou o Cláudio da Valtra. Porque Ponce ninguém conhecia. Verdade. E falava com a Valtra, finlandesa, mas Nokia, eu acho né? que esse é um ponto que é legal. Né? Você falou de insegurança e tal. Eu acho que em momentos, quando você faz bem o seu trabalho, quando você se dedica, você busca... Eu tive a primeira oportunidade de uma posição gerencial na crise. Da de crise. 2008. Então, num momento que tinha tudo que você fala, pô, vou perder meu emprego, teve um movimento na Ponce. Sim. Foi um movimento que, na verdade, eu subi na carreira. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre, vamos dizer, aberto. E depois disso, aí, agora vai fazer um pouco mais aí de quase 8 meses que eu mudei pela primeira vez fora de Mogi, né? O Marcelo já deu esse voo fora, mas agora estou numa empresa, na Sotrec. Sotrec é um dos maiores distribuidores da Caterpillar no mundo, como head da operação florestal da Sotrec no Brasil. Legal, Bacana. Eu acho que é muito, muito interessante. O Fernando sempre lidou muito bem com informações, né? Com dados, né? E isso era fundamental, a gente entender um pouco o mercado em que a Ponce atuava, né? Embora floresta é próximo da agricultura, mas não tem absolutamente nada a ver. São produtos assim completamente diferentes, ideias diferentes, um ecossistema montado
completamente diferente e muito interessante. Legal. Depois Marcelo tem filhos, tem um de 18. Tem o meu filho de 17, faz 18, o Luca, a Júlia de 15 e a Filho- minha primeira filho filha. está fazendo Tá cursinho fazendo pra mim. cursinho para medicina. Você vai pagar a faculdade de medicina. Né? Quem sabe ele passa numa federal aí, Cláudio. Se Deus quiser. O Fernando tem o Pietro, né? Pietro, 8. 8 anos. Vamos lá, Vini, agora é você. Hein? Fala um pouco aí. O mais novo. O mais novo. Vamos lá. Bom, primeiramente, obrigado por Imagina, estar aqui. cara. Pietro, amigo do Beni e da Nick. Somos amigos. E nossos Depois eu filhos quero são falar um amigos pouco também. sobre isso. Vocês casaram com mulheres que trabalhavam na Valtra. Isso, nós vamos deixar isso aí mais pro final. Mas mais final. Vamos lá, Tem Vini. os riscos e oportunidades. Riscos e oportunidades. Vamos lá, Não, Vini. mas, de novo, agradecer, Cláudio, pela oportunidade. Imagina, é um prazer grande. Também Te agradeço a agradecer. agenda aí, cara. Agradecer também estar aqui com o Fernando, com o Marcelo, Aham. parceiros aí de longa data. Bom, a minha história, como você já disse, é bem parecida com a do Fernando e do Marcelo. Aham. Eu só diria que a minha história com a Valmet, ou com a Valtra, ela é uma mais longa. Eu costumo dizer que a gente agora, esse ano, a gente faz 139 anos de experiência com essa empresa. Né? Por quê? Porque meu avô trabalhou lá, meus pais, Caramba. meu tio-avô, sei lá se existe isso, mas o irmão do meu avô também trabalhou lá, primos, então tem uma história de longa data. Eu vou fazer agora, fiz agora em 7 de fevereiro, 25 anos. 25 anos. É, Em várias posições, né, cara? isso. Então, uma coisa que o Fernando e o Marcelo comentaram que eu acho que é bacana dividir com o público que está te assistindo aqui, está nos assistindo, é com relação à diferença até do como o Brasil está posicionado nessa questão de formação técnica, que eu acho que pode melhorar, e lá fora, a questão de como que os jovens se dedicam tempo para o estudo e depois eles são inseridos na atividade profissional. Sim. Então, isso que parece na nossa época lá uma coisa bem difícil, né? A gente, na época do Senai, estudava de manhã, das 7 ao meio-dia, almoçava, da 1 às 6 na Valtra e depois o ensino médio. Então, quando você conta essa história lá fora, o pessoal pergunta até por que o Brasil é a favor de trabalho infantil. Né? Aí você fala, não, mas isso tem as suas vantagens, né? Então, essa foi a minha vida ali dos primeiros 2 anos, ali, de 2000 a 2002, com esse programa de trainee ali do Senai. Mas naquela época, Vini, era comum o pai querer trazer o filho, né, dentro do programa do Senai, né? Era um orgulho para o pai, né? Ele ter feito e tal, depois ele traz. Hoje em dia, o pai tem muita dificuldade de trazer o filho, né, para esse Senai. Isso também, o Fernando também comentou sobre a questão do que os nossos pais, a gente conhece um pouco as famílias aqui, né? O que eles trouxeram. Tem essa questão do valor. Eu lembro claramente do meu pai, nessa época, ele disse assim, olha, ele nunca forçou, nunca falou, tem que trabalhar na indústria, tem que trabalhar na Valtra. Ele só disse o seguinte, olha, é daqui que eu sustentei vocês, é um caminho. Pode ser que tenha oportunidade ou não. E aí, eu fui fazer a prova do Senai na época, nem tinha lembra que tinha as cartas, né, de recomendação na indústria e tal. E eu fui fazer a prova e fiz a prova sem a carta, né? E falei, olha, depois vamos tentar entrar na indústria. E aí ali finalmente a Valtra saiu com acho que 20 cartas, né, que formou nossa turminha ali de 20 aprendizes ali, que ficamos 2 anos, foi uma época muito, muito bacana. Depois que eu estava no Senai, acho que aí vem uma outra parte muito legal. Como você começa na indústria assim como aprendiz, primeira, pelo menos naquela época, primeira grande vitória que você busca é ser efetivado. Esse é um marco na carreira, Cara. né? Você fala assim, eu sou temporário, eu sou aprendiz, você quer tirar aquele peso. Eu quero ter aqui minha posição aqui nessa empresa. E aí, passei no Senai, eu lembro que na época a Valtra a gente não conseguiu ficar. Eu digo que eu fiquei desempregado da Valtra por 1 semana. Eu lembro daquela imagem de 20 jovens ali no vestiário da Valtra chorando ali que tinha acabado o estágio e tal. Mas depois nós voltamos
Fiquei 1 ano e fui efetivado. Então, a dica aqui é o seguinte, na hora que você teve a primeira conquista, você tem que ter coragem para desistir dela. Aham. Então, eu fiquei ali 1 ano e pouco como efetivado, e eu tinha começado a faculdade na UMC. Foi a tecnologia de automação industrial. Mais uma da UMC aí, então precisamos É. cobrar depois Precisa deles. cobrar, precisa cobrar. E o que aconteceu? Naquela época saiu uma vaga de estágio que é na área do Fernando. Ali a área do Fábio, né, o Denis Robson, a Sandra, de novos produtos. Eu jamais, depois eu falar onde eu estou hoje, né, jamais imaginava que eu ia verdade. depois no futuro trabalhar com um produto, com gerenciamento de produto. E quando eu conversei com o pessoal na fábrica, eu falei assim, pessoal, vou pedir as contas e vou para esse estágio. O pessoal queria me matar. Você tá louco, cara? Agora tá aí, vai tirar o certo pelo incerto, pelo duvidoso e tal. Mas foi isso, então foi acho que um momento decisivo de sair dali e aprender as coisas básicas passar pela fábrica é muito importante. Sem dúvida. Eu tenho esse valor comigo até hoje. Você consegue entender o que se passa realmente ali no chão de fábrica, a linguagem, como lidar com o pessoal da fábrica, muito importante. Mas aquele passo para dentro do administrativo, entender como a empresa funcionava, foi muito importante. Então, passei ali por novos produtos. Depois, é muito bacana como as nossas histórias se conectam, né, Fernando? Sim. Porque o Fernando também, você tem diversos níveis de referência na empresa. Não é sempre o presidente da empresa. Sem dúvida. Como era naquela época lá, o seu papel ali, diretor. Você tem vários papéis na Valtra, né, Cláudio? Mas você tem várias referências. O Fernando, para mim, era uma referência ali no meio, ali, aquela garotada ali, época aí do Marcelo, pessoal um pouco mais velho que eu aqui, que já estava naquela ascensão. Então, quando o Fernando recebeu a sua ligação 1 ano depois de você ir para a Ponce, o Fernando foi um patrocinador do Vinícius. Né? Eu lembro até hoje, Fernando junto com demais ali, indicou meu nome, na época o Reinaldo Bindo, né? Fizemos isso junto com o Bindo. Grande Reinaldo Você vê Bindo. como conecta E o as Fernando coisas. fomos juntos com o Bindo na época. Mas, cara, eu vou falar uma coisa interessante, para você. Assim, eu tive uma enfermidade importante aí em 2017. O destino é uma coisa que é impressionante. Como as coisas acontecem. Eu agradeço muito a Deus aí tudo, porque eu tive a felicidade de começar em RH, né? Impressionante. E minha história de vir para a Valtra também foi muito legal. Mas na Valtra, eu fui diretor industrial, depois diretor RH, diretor industrial, depois fui para a área de marketing e vendas. Aí, cara, isso me potencializou muito fortemente no contexto de se tornar um executivo com completo, com uma abrangência maior. É impressionante isso. Então, o Fernando me indicou. Então, muita coisa aconteceu. Fui trabalhar com o Bindo. Outros aprendizados, eu acho que a gente vai voltar nisso daqui com... Cada líder te traz um tipo de ensinamento. Sem dúvida. Né? E a inspiração do líder, eu digo que é para 2 coisas. Para as coisas que você deve fazer e também coisas que você pode fazer de uma maneira diferente. Né? Que também tem a ver com o seu estilo, com a sua personalidade. Com a sua história. Com a sua história e tal. Então, passei lá. Pois a próxima, acho que etapa que é bacana dividir com o pessoal, mais uma decisão de desvio de rota. Às vezes a gente escuta, não sei, Marcelo, você com recursos humanos tem essa coisa de sempre em entrevista, não sei como é que está hoje, que eu não participo de entrevista há muito tempo, mas aquela coisa de o que você quer ser daqui 5, 10 anos e tal. E, na verdade, você tem que ter um norte, mas você nunca vai saber exatamente para onde você vai. Eu estava lá nessa posição, foi uma posição muito bacana, ajudando ali as operações. E aí trocou o diretor industrial, chegou um novo diretor industrial, amigão meu aí, o Wagner. Sim. E o Wagner, na verdade, queria me demitir. Por que o Wagner queria me demitir? Porque naquela época, nós estávamos falando aqui antes de começar do banco de horas, hora extra, o Fernando sabe muito bem disso. O nosso papel, um deles, era cuidar da eficiência da fábrica, produtividade, número de hora extra, entre outras coisas de custo da manufatura. E todo mundo vinha perguntar para mim. Como na época eu perguntava para o Fernando. Então o diretor industrial estava ali, mas ele estava ali se apoiando no que você dava de informações. E o Wagner, vou confessar que o Wagner pegou e falou assim, isso aqui tem que acabar, cara.
isso aqui não pode ser assim. Como é que o pessoal está vindo aqui para você? Isso aqui não funciona. Eu tenho que tomar decisão aqui. E não tá bom isso aqui. Ele saiu, fiquei preocupado pra caramba, falei, pronto, liguei pro amigo, pai, falei, acho que eu tô saindo da Valtra aí. Acho que eu tô saindo da Valtra, o negócio pegou aqui. E aí chegou na semana seguinte, ele falou assim, meu caro, descobri o porquê que eu não gosto de você, cara. Na verdade, não é que eu não gosto de você, você tá no lugar errado, você deveria ser um controller. Falei, controller, cara, que é isso? O que é isso? Ele falou assim, não, eu já falei com o Júlio Scossi, com a Clarice. O Rico tava lá. O Rico não, o Rico já tinha saído. Já tinha saído. E eles vão te ligar, e você vai pro financeiro. Eu falei, pô, mas calma aí, eu fiz Senai, fiz automação industrial, o que eu vou fazer em finanças, né? Mas foi mais um momento de tomar a decisão, de ter coragem, de assumir um negócio que eu não tinha... Isso é muito legal, Vini. Eu tenho várias situações quando nós demitimos o diretor industrial da empresa. A minha especialidade sempre foi planejamento organizacional, né? O organograma como um todo. Então nós demitimos um diretor industrial e o presidente falou, Cláudio, me dá 3 opções de nome. Eu dei 3 opções que já estavam lá na empresa. O Bindo era uma delas, inclusive. Bindo, depois acho que era o Plínio e o outro cara lá, o Osman, para assumir a diretoria industrial. E o presidente chegou para mim e falou assim, cara, você me deu aqui, eu pensei... Faz o seguinte, vai lá, fica 15 dias. Se você não gostar, você volta. Né? Se você quiser, esses 3 que você me indicou, eu criei um comitê, você fica no comitê, esses 3 caras fazem parte do teu comitê. Criamos o comitê. Fizemos a primeira reunião, eu voltei para ele e falei, destitui o comitê, deixa que eu fico lá, né? Mas, pô, eu sou economista de formação, ser diretor industrial, tinha o que não faltava lá, era engenheiro. E é o desafio que você tem que... Ali, ou você vai... É um divisor de águas, né? Exato. Então a carreira foi marcada com isso. Depois eu acho que foi a maior parte da minha carreira na ACO foi na área financeira, porque fiquei ali como controller. E depois eu queria sair de Mogi, na verdade. Então esse passo que o Marcelo deu há alguns anos, né, Marcelo? Você deu agora, né? Sair de Mogi em que sentido? De mudar o panorama. Eu queria permanecer na empresa, mas ver outras realidades, outras culturas da empresa. Isso é legal, assim, porque naquela época, né, você ficar muito tempo na empresa era um fator importante. Sim, né? isso era valor. Mas o excesso também ele então, atrapalha. Mas isso era um ponto que eu ia deixar ele concluir para falar. Mas já que você tocou no ponto, assim, o que é importante entender, eu fiquei 9, 18, 20, 25... Mas não estão fazendo a mesma coisa há 20 anos. Exato. Acho que esse é um ponto, e o outro ponto é assim, que a empresa também, no caso da ACO, não é a mesma empresa. Eu acho que desde quando eu comecei até agora, a ACO já se transformou em 5, 6 empresas diferentes. Então, mas assim, a empresa muda o momento, você muda o seu momento como pessoa, como profissional, na função que você está. Agora, obviamente, se você quer um negócio tranquilão, ficar 20 anos fazendo a mesma coisa, uma opção. Não dá. Mas olha, uma coisa que que eu acho que isso é importante, o Marcelo falou um pouco, você falou, não importa na posição que você está, você tem que ter uma leitura do negócio da empresa. Com certeza. Você tem que ler o negócio da empresa e olhar para você de que maneira eu posso contribuir para o negócio da empresa, né? Eu acho que isso é um ponto extremamente importante. Mas esse é o ponto. Isso muda com a mudança da empresa. O banco de horas nasceu por isso. O excesso de hora extra era um pênalti muito grande para a empresa. Qual era uma ferramenta dentro do meu ambiente de trabalho que nós poderíamos ajudar? Vocês atuaram, você atuou, eu atuei um pouco, depois na Ponce bastante, com a cultura finlandesa. Talvez minha maior experiência é com a cultura finlandesa. Você falou americana, minha finlandesa. Sim, minha também. Mas a ruptura da Valtra, quando ela foi adquirida pela ACO, é muito grande. É da água para o vinho. E isso deu muita oportunidade. Aí a gente falou daquela questão do inglês. Pô, quem falava um inglesinho macarrônico, voou naquele era um diferencial. O Vini deve viver uma situação importante, porque é um crescimento contínuo da AGCO, né? E é muita gente chegando também a todo momento, em posições chaves, né, Vini? Sim. Para mim, eu digo que
eu contei de 2 momentos aqui. O terceiro momento, quando eu quis sair da realidade apenas planta de Mogi para uma realidade maior, aí vem a questão do que você acha que você quer e aquilo que você precisa. Isso é importante para quem está assistindo também. Quando acontece, a gente não identifica isso, mas depois você entende. O que aconteceu lá em 2013? Eu estava buscando uma vaga na Alemanha para ser controller, então a mesma função que eu tinha em Mogi, na fábrica da Fendt na Alemanha. Então fiz um processo, fui lá, entrevista, fui ver casa, aquela coisa arada toda. Comecei a estudar alemão com a minha esposa, deixava minha filha com meus pais, etc. E não deu. Foi uma época, você falou que crise de 2008, ali em 2013, pelo menos para nós no agro ali, deu um balanço. E a gente começou a ter desligamento em todo lugar, inclusive na Alemanha, e não fazia sentido mandar alguém daqui do Brasil para a Alemanha enquanto estava desligando alemães lá naquele lado do mundo. Então, que para mim foi um choque, porque era o que eu queria. Não aconteceu. Mas o que aconteceu? A ACO crescendo, estava tentando se transformar em uma empresa além de tratores, mas de uma solução completa, e aí começou a focar muito mais no desenvolvimento de produtos não tratores. E aí falaram, vamos precisar de um financeiro aqui para novos produtos de não tratores, colheitadeira, pulverizador, plantadeira, forrageira, etc, etc. E eu fui. Mais um salto, um tiro de, como é que falam? Um mergulho salto na de fé, né? Exatamente. E aquilo foi a melhor coisa que aconteceu. O Marcelo tocou um assunto aqui do inglês. Eu tinha contato com a corporação, óbvio. Estudamos bastante tempo, né, Fernando, em inglês. Mas esse dia, nessa época, eu casei na igreja. Num dia depois, eu deixei minha esposa e fui para Inglaterra. Caramba. Fui participar de um core team que estava tendo lá da nova colheitadeira que a ACO estava lançando. Fui lá, cheguei lá, encontrei um monte de gente. Tinha gente lá da Dinamarca, Itália, Finlândia, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda. Cara, tinha gente de tudo quanto é jeito lá. Eu lembro que eu saí daquela reunião, liguei para minha esposa, ela falou assim, e aí, como é que tá aí? Eu falei para ela assim, tem 2 coisas para te contar. Primeiro, A mulher sempre sofre, né? Primeiro, eu não sei nem o que eles estão falando dessas colheitadeiras. Isso aí. E segundo, eu tenho que voltar para a escola de inglês. É isso, cara. Ela falou, mas por quê? Eu falei assim, porque aqui tem um irlandês falando, e um escocês, e um dinamarquês debatendo as peças de colheitadeira. Não deve ser inglês que eles estão falando. Não é inglês que eles estão falando, é alguma outra coisa que eles estão falando. Mas assim, foram 6 anos nessa posição, a qual eu tive a oportunidade de viajar por todos os sites da ACO, conhecer a aplicação do produto, participar, isso é uma outra lição. Meu trabalho era finanças, acho que a gente carrega um pouco disso aí, né, Fer? Cara, faz o seu trabalho bem feito e o mais rápido possível, porque você tem tempo para descobrir outras coisas. Sem dúvida. Então, embora eu estava fazendo finanças, eu fazia aquilo ali com o pé nas costas. Então, eu ia gastar tempo, ou investir tempo com os engenheiros, e acompanhar a máquina no campo. Eu era de finanças que eu estava fazendo lá. Mas isso foi uma coisa que depois me aproximou para o cargo que eu estou hoje. Hoje eu estou responsável por gerenciamento de produto para todos os produtos da ACO, para todas as marcas, mundialmente. Conheço tudo de produto? Não. Assim como eu não conhecia tudo de finanças naquela época. Mas o teu foco hoje, Vini, quando se fala de gerenciamento você é um vice-presidente sênior da empresa, mas o produto do ponto de vista do quê? Não de tecnologia. O que acontece? Produto enquanto produto mesmo. A gente divide na ACO assim, você tem a área de marketing, você também já passou por lá. Sim. A gente resume assim, que a área de marketing é aquela que está com maior contato junto com vendas, com o cliente, Sim. dia a dia, e vai te pedir tudo, o que precisa. Vai olhar concorrente, vai olhar tendência, etc. Parte do produto, certo? E aí tem a engenharia, que tem que desenvolver. Quem está no meio? Gerenciamento do produto. O que essa área faz? Ela tem que, além dos inputs da área de comercial, analisar a tendência, analisar a concorrente, falar assim, onde que nós vamos posicionar os nossos produtos, como que ele vai evoluir daqui para frente, que tipo de valor que ele vai agregar, qual que é a finanças que está por trás aqui, que isso vai agregar para o negócio, que agrega para o agricultor, no nosso caso.
E traduzir isso em termos de estratégia para a engenharia. Como executar isso, essa estratégia? Isso para mim é fundamental e essa era uma grande deficiência. Eu tive uma vez na Finlândia, numa reunião de produto, e a gente tinha acabado de investir um volume de dinheiro absurdo numa nova cabine de um trator, né? E na pesquisa de satisfação dos clientes, nos top 20, a cabine era o 20º item que o cliente mais valorizava em termos de necessidade. Então, nós fizemos um investimento absurdo. Aí a engenharia falou alto, né? Pô, vamos fazer isso. Desenhar um produto completamente diferente, sem se preocupar se aquilo realmente era uma necessidade que o cliente queria, né? E aí perde o foco muitas vezes num item que é mais demandado. Então, esse equilíbrio que você faz, eu acho que é muito legal, né? É isso, tem muita história. Porque nasce produto e morre produto também aí, né? Exato. Saber isso que eu acho que é bacana, você comentou um pouco da tua trajetória de passar em várias funções, aqui também outros exemplos, né? Quando você está numa posição dessa no meu exemplo aqui de produto, você não consegue chegar ali e atuar da melhor maneira apenas com conhecimento do produto técnico. Você tem que ter a visão de quais são os impactos que a sua decisão de produto causa numa planta. Qual que é o impacto que se dá no negócio? Qual que é o impacto que dá na estratégia de onde vai fazer esse produto, pelo mercado, pelas legislações que tem em cada local. Então, eu digo assim que as suas experiências devem ser somatórias, elas não podem ser excludentes. Não é porque você foi da manufatura que agora a sua cabeça é verdade. Acho que é nas financeiras. Eu acho que aí, isso vai te... Só para finalizar, acho que é um ponto, a gente fala muito hoje no mercado de soft skills, né? Mas quando você tem um bom senso acurado, né? Quando eu fui para a planta, eu montei meu escritório no meio da planta, né? Para entender ali o negócio. Quando você tem um bom senso apurado, você começa a tomar decisões equilibradas. Então, aí eu até deixava de lado um pouco o RH, né? Algumas coisas, e passei a entender, tem coisas de RH que eu não preciso fazer aqui, né? Então, acho que também a RH não precisa fazer mais. Você começa, à medida que você vai evoluindo, você vai fazendo esse tipo de leitura. Você pode até comentar alguma coisa, papel. Eu acho que é a questão do especialista e do generalista. Né? No final das contas, se você puder, com a visão de recursos humanos, dar uma passada nisso aí, seria legal. Vou passar. Acho que eu queria só adicionar um ponto que acho que o comentário que o Cláudio fez com relação a essas mudanças, necessidades do cliente, que eu acho que pega o ponto da inovação, né? Os ciclos no passado eram muito mais duradouros, né? Os ciclos hoje são muito mais rápidos, né? Essa velocidade que precisa ter de muitas vezes tirar um produto de linha e colocar um outro, ele é muito mais rápido, né? Então, acho que na sua vida aí, toda vez que você coloca um produto para ser vendido, você já está pensando qual vai ser o próximo, certo? Porque isso aqui pode ser que seja um ciclo muito bom, mas pode ser que seja um ciclo muito rápido. Então, acho que esse tema, acho que essa competência, ou esse skill, enfim, de procurar profissionais que têm essa visão de inovação, é um tema muito importante quando a gente fala do nosso mercado, principalmente o mercado global, né, onde você tem essa necessidade, né, do consumidor final de querer sempre um produto melhor a cada dia, né? A gente pega o iPhone, é um exemplo disso, né? As pessoas compram um iPhone hoje e já está pensando quando vai lançar o próximo, né? Pela ânsia dessa... Mas, olha, eu estava num lançamento de produto na Hungria, em 2001, o Antti Hellen, hoje é o cara mais rico da Finlândia, que é o dono da Kone, ele tinha acabado de comprar a Valtra. Exato, eu lembro. Ele estava na Hungria e ele queria falar com um brasileiro, eu era a única vítima que estava lá. E tinha eleição para presidente. Ele tinha acabado de voltar da China e eu bati um papo com ele. Eu fui lá no motorhome dele lá. E aí ele falou, pô, cara, acabei de voltar da China, tal, pô, parece que o cara da esquerda aí, o Lula, vai ganhar a eleição, tal. E qual é a tua opinião? Eu falei, acho que não deve mudar muita coisa, né? Já era, não sei quantas vezes o Lula estava tentando ser candidato, e ali estava mais ou menos equilibrado, tanto é que o primeiro ciclo do Lula, economicamente, foi muito bom. Fez várias coisas interessantes aí. Depois a gente até se encontrou novamente. Ali, pô, meados de 2000, ele falou, cara, minha empresa tal, é grande, é isso, eu tenho 23 mil funcionários, tal, estou na Ásia, já estive no Brasil, saí do Brasil, problema de corrupção numa empresa minha, eu fechei a empresa lá e tal. E ele sempre falava o seguinte, cara, não importa qual é o tipo de negócio que você tem, o caixa é o que manda na empresa. Com caixa eu consigo comprar melhor, com
com volumes e tudo mais, e consigo vender com calma. Não tenho tanta pressa. Eu falo isso porque eu sou conselheiro em algumas empresas familiares, né? E a empresa familiar, muito provavelmente os filhos, eles nunca trabalharam numa outra empresa. Então eles acham que aquele problema que eles têm é o pior problema do mundo. E problemas fazem parte do cotidiano das empresas. Né? Você não precisa ter um foco desesperado em resolver problema. Eu acho que você tem que ter foco nas oportunidades que surgem no mercado, nas leituras que você faz no mercado. Mas, por exemplo, no momento de incerteza como nós estamos vivendo agora, de tarifa para cá, para lá, você tem que tomar conta do seu caixa, cara. Né? Numa taxa de juros que tem no Brasil hoje, você tem que olhar para o caixa da empresa, que isso é que vai te dar a tua saúde financeira. Né? Então, tem alguns princípios que isso não vai mudar com a inovação. Esses princípios de gestão, das leituras que você faz, analisar o mercado, o contexto geopolítico. Quando teve a Covid, todo mundo desesperado, o mundo não imaginava que dependia tanto da China. Né? E aí começou a querer reduzir distâncias, porque, olha, me ferrei, estou com um problema, e coisas desse tipo. Mas nós temos, eu acho que um fator que mudou muito na nossa geração é a velocidade da comunicação, a velocidade da mídia. Né? Hoje você vê os cursos que a gente brinca, às vezes é Start, é G4, os caras, você vai vender mais. Cara, você tem os modelos tradicionais. Hoje, por exemplo, a gente fala muito de pipeline de vendas. Né? Então, hoje vamos ter até uma reunião para discutir esse assunto. Como você entra nas organizações hoje para vender? Hoje, para você vender, você precisa ter uma série de predicados ali, porque senão o cara não vai. Ninguém compra uma máquina agrícola por emoção. Exatamente. Ele compra porque ele precisa, é um bem de capital. Né? Mas, às vezes, um evento como está tendo o AgriShow agora, se todo mundo está indo, eu vou também. Né? E, de repente, surge uma oportunidade. Esse eu acho que é o grande desafio das equipes comerciais. O Marcelo comentou sobre inovação. Eu estava lendo um artigo, não me lembro aqui, depois se eu lembrar posso te passar e colocar aí no link do podcast aqui, mas dizendo o seguinte, que nos últimos 100 anos, 90% das inovações elas foram ligadas a produto. Sim. Produto. Ou tangível. Tangível. Né? E nos próximos 30 anos, que a gente já está aí um percentual de 20% e 30%, mas nos próximos 30 anos, 90% das inovações serão em modelos de negócio e modelos de inovação. Então, acho que para quem também está pensando a gente fala assim da indústria, né? A gente sempre linka a questão do produto, a manufatura, etc. Mas o tipo de formação que você traz e o desafio dentro de uma indústria não é só em como mudar a forma de fazer o produto. É modulação de negócio. É o modelo de negócio. Eu sempre passei a minha carreira no lado da manufatura, lado do fabricante. Agora eu mudei para a etapa da cadeia, que é a etapa do dealer, né, do distribuidor. A gente sempre conversou um pouco sobre isso. Esse distanciamento não pode existir da manufatura para o mercado. Porque senão você cai na cilada que você acabou de falar. É verdade. Você vive um mundo do reduzir custo da manufatura, melhorar a eficiência da fábrica e investir na cabine que está no 20º prioridade. Aquilo da lista de prioridades. Esse caminho. Essas leituras que você faz ao longo da tua vida, isso vai te dando o calo, né? Você vai construindo ideias, né, na cabeça e que você não muda. E toda vez eu calibro as minhas ideias. Eu trago o caixa para discussão no momento ali. E aí, e o caixa? Não, continua como o King, tá legal, então eu volto para o meu, guardo ele novamente para cá. Eu acho que essas leituras são importantes sem perder o viés de ver novas tendências, novos modelos, a empresa o mercado de rental, né? Exato. Onde você tem que tirar, o carro já não é mais um ativo, o desapego, é um desapego cultural, né? Tirar o desapego do rental e ir para a localização de uma máquina. Trator hoje tem um volume. Eu me lembro que na minha época era difícil vender consórcio, explicar consórcio lá fora. Né? Modelo de o cara não entende como é que funciona um consórcio. Mas a questão do rental, e no final do dia tem a ver com o caixa. Né? E tudo mais. Né? Bom, finalizou, porque a tua carreira é longa. No LinkedIn aqui você deve pagar o LinkedIn mais caro porque é enorme a carreira tua. Falamos um pouco disso, da carreira de vocês, até para a gente não fugir, senão a gente vai começar a falar de pipeline de vendas, eu desconfiguro a questão.
Do que vocês passaram, de crescimento profissional, na opinião de vocês, qual foi a maior incerteza, o maior desafio que vocês podem dizer para nós aí, de maneira geral? Ou você ia todo dia dormir tranquilo, sem nenhuma preocupação, né? Difícil essa parte aí de sem dormir, sem preocupação, acho que é difícil, né? Acho que ela acontece todos os dias, mas... Por exemplo, você teve um foco muito grande na ficar no RH, né? Talvez até porque foi caminhando. O Vini não, ele fazia leituras o tempo todo. O Fernando foi mais ou menos também nesse caminho. É isso que eu mencionei aquela hora de uma questão um pouco mais generalista. Você estuda uma coisa, quer fazer uma coisa, tenta criar uma... Mas a vida leva você. A carreira te leva eventualmente para outros cantos. Eu sou formado em tecnologia de informação, assim como você. Obviamente, quando eu estava estudando, eu queria trabalhar na área de tecnologia de informação. Pergunte se alguma vez eu trabalhei. Não. Mas essa base, ela ajuda. Agora a gente está falando muito de inovação, de dados. Quanto isso nos ajudou em qualquer posição que você passou, essa visão, de uma certa maneira... acho que você está fazendo um MBA agora, né, Vini? Sim. Na minha opinião, quando eu fiz SEAG, não sei, o Fernando fez SEAG em 2000 e pouco, eu fiz em 89. Você, hoje eu acho que esses programas do MBA, assim como teve o Start, que é mais curta duração, o maior propósito aí é o networking que você acaba construindo lá dentro, né? Tem um conteúdo, obviamente. Eu diria assim, aqui... Qual é a tua opinião? Da minha experiência, o porquê que eu fui buscar esse, né? Então eu já tinha feito outros dois aqui no Brasil, que eu estou morando lá na Suíça, fui fazer outro lá. Então o primeiro era network com o pessoal de lá. Então eu tenho alguma noção de como os europeus pensam, como eles enxergam o negócio, sob o ponto de vista ACO. Então meu primeiro objetivo era entender como que outras indústrias também entendiam questão de geopolítica, competitividade, inovação, sob o ponto de vista europeu. Então, esse foi o primeiro objetivo. O segundo, que você comentou aqui, quais foram os teus maiores desafios? O meu maior desafio foi lidar com a ansiedade. Sim. Isso me acompanhou por muito tempo, até chegar depois a gente pode falar disso, chegou num pico ali de 2008 a 2014. Então, a ansiedade não é uma coisa só da nova geração, correto? Não, claro que não. É eterna. Não. Eu acho que talvez hoje você está muito... hoje a gente tem muito mais estímulos que reforçam a noção de ansiedade, de estar em busca de algo que você não... está trabalhando muito no futuro, né? Essa é a verdade da ansiedade. Mas para mim era a questão da ansiedade de lidar com quão diferentes são os problemas que eu estou entendendo hoje, enxergando hoje dentro da ACO, na minha realidade, com outras indústrias. Quais são os saltos de fé que cada indústria está dando em algum direcionamento. Então, se você consegue isso num programa de MBA, porque ali você não está necessariamente querendo se tornar um especialista em alguma coisa. Isso. Né? Mas você está ali com um pano de fundo de vários desafios atuais em diversas indústrias e como que cada indústria... Então, você conversa com CEOs de empresas, muito bacana, prefeitos de cidades... executivos muito experientes também que vêm compartilhar as experiências. Então, isso eu acho uma troca bacana. Mas depois a gente pode falar mais de ansiedade. Você fez um comentário, Cláudio, de empresa familiar e lidar com os problemas, né? Eu diria para você que não é só em ambientes de empresas familiares. Eu acho que isso existe também, né, nas grandes empresas. Lidar com os problemas. Os problemas vão existir, certo? Mas eu acho que é um desafio grande, aí falando um pouco de ansiedade, como o Vini colocou, como gerenciar isso de uma maneira que isso não se torne crise, né? Eu acho que tem uma ansiedade muito grande de não ter problemas, né? E isso não existe, né? E como gerenciar isso, como ter a tranquilidade de saber que os problemas vão existir. Claro, né, que a gente tenta sempre ser o mais proativo possível, né? E tentar olhar um pouco o futuro, tentar identificar quais são os possíveis problemas que a gente pode ter, e, obviamente, ser muito mais proativo do que reativo. Mas lidar com problemas, eu acho que hoje ainda é um desafio para muitos líderes de alto escalão na organização, de entender que esse é um processo normal das organizações, certo? Você vai passar por problemas. A habilidade que eu vejo, assim,
o papel do conselho das empresas vem mudando. Antes você levava pessoas mais experientes para lidar com o cotidiano. Não, neste caso, faz isso neste caso. Hoje, o conselho das empresas, e isso talvez as pessoas não percebam isso, né? O conselho das empresas hoje, quando os investidores, os donos do capital decidem estruturar o conselho, esse conselho, na verdade, ele tem uma visão, às vezes ele é formado para conduzir a empresa para o futuro. E esse conselho, muitas vezes, identifica qual é o perfil de CEO que ele quer ter para aquele momento da empresa. E esse perfil de CEO para aquele momento pode mudar daqui a um ciclo. O cara fez um trabalho de reestruturação, reestruturou. Mas o cara fez um puta trabalho. Mas agora a gente quer um cara para conduzir a empresa para o futuro. Então é um outro perfil. E quando ele faz isso, o movimento político dentro da empresa muda pra caramba. Demais. Então você que está lá no board ali, né, de diretores, você tem que ter a habilidade de ter essas leituras e saber lidar. Porque o ambiente político interno das empresas, né, mesmo, pode ser familiar, não importa, ele é voraz. É cada um defendendo o seu. E quem conseguir fazer uma lei. E aí você tem que criar. A gente até comentava, né? A Covid foi estudo online. Mas o presencial é importante para você criar alianças. Porque você precisa das alianças para conduzir a tua própria unidade de negócio ou o teu próprio projeto. Né? Como é que vocês veem isso aí? Vocês não vivem isso? Eu acho que você já descreveu tudo. Eu só diria que o desafio não é só nesse nível. Não, por exemplo, no board, né? Também para o pessoal que está assistindo, o desafio para vários níveis de líderes também é ajudar a equipe a navegar nos momentos diferentes da empresa. Sem dúvida. Então, você comentou aqui sobre reestruturação. É um processo muito, vamos falar assim, pode ser bem doloroso. Ele é doloroso. Ele tem muita oportunidade, mas no primeiro momento, e para quem a gente sempre fala que a mudança ela é muito pessoal. Então, a mudança tem um impacto sempre pessoal. Para cada indivíduo da empresa. Naquele momento, Vini, quando eu fiz o processo na Valtra, isso foi em 91, o governo finlandês falou, nós não vamos mais investir no Brasil. Vocês vão ter que lidar com o que vocês têm aí. Né? E eu fui convidado para vir como diretor de RH, eu já tinha voltar para fazer esse processo de reestruturação. E o presidente disse o seguinte, por mais doloroso que seja, eu preciso trabalhar a perenidade da empresa. Né? Então eu vou pagar todos os meus débitos trabalhistas de quem eu demiti, mas eu tenho que entender que eu tenho um monte de outras famílias que eu tenho que manter e ajudar. E essas pessoas é quem não ajudar na continuidade da organização. E essa mentalidade ela é importante quando você faz um processo desse. Né? Exato. Eu acho que talvez hoje um mix de geração, porque a gente não tem na empresa só uma geração, a gente tem um mix de gerações convivendo na empresa. Mas esse mix que está aí hoje, pelo menos na minha percepção, ela requer um nível de conexão com visão estratégica, porque naquela época talvez era a questão assim, a perenidade era suficiente, por mais dolorosa que fosse. Hoje a turma que você está lidando nas empresas, ela quer um pouco mais como que isso aqui está conectado com a visão que a gente discutiu há 2 anos atrás. Nós estamos mudando o caminho que a gente está indo. Sem dúvida. Faz parte do caminho. Eu acho que isso também exige um papel diferente do líder de hoje, de conseguir fazer essa conexão em vários níveis da organização. Ouvir mais até, né? Acho que esse é o ponto, Vini. Exatamente, você usou a palavra agora que eu estou esperando aqui para entrar, é exatamente a liderança. Né? O quanto a liderança das organizações precisam estar preparadas para ter essa leitura. Você falou em níveis diferentes da organização. E quem consegue fazer isso, esse cascateamento dessa direção da organização, é o papel da liderança. Então, mais do que nunca hoje... Em todos os níveis. Em todos os níveis, claro. Hoje o papel da liderança, não posso comparar do passado, que ela é menos importante, não dá para dizer isso, mas hoje o papel da liderança nas organizações ele é essencial. Com as ferramentas que você tem disponível hoje. Investimentos, mudar as ferramentas também. Os investimentos hoje precisa ser na liderança. É a liderança quem vai conseguir ter esse olhar, né, e colocar toda a organização na mesma sintonia. A gente, falando tocou aqui no ponto da ansiedade, eu linkei isso com estímulos. Até isso é um desafio para o líder hoje, porque
vem com mais ferramentas. Então, hoje, ferramentas de comunicação não faltam. Você tem lá o newsletter da empresa, tem Bom Dia, não sei o quê, tem um monte de fóruns. E se você não tomar um cuidado, você faz um over-communication. Sem dúvida. E você vai ouvir as pessoas vão falar que tem um problema de comunicação. Exato. Então às vezes, eu acho que isso traz novos desafios. Né? Você tem mais ferramentas, um papel diferente e tem outros cuidados. Mas eu acho isso muito... Assim, o pessoal da Starts, que a gente fez o programa aqui, fala muito isso. Se você vai fazer propaganda da Starts, eu vou cobrar deles também. Não, pode cobrar. Mas fala muito essa questão... que a gente fala muitas vezes gerações olhando para dentro, né? De atrair, de manter esse time para cá, tal. Mas não podemos esquecer que esse mesmo perfil é o nosso cliente também. Sem dúvida. Então, a gente faz uma baita de uma força para fora para entender a necessidade do cliente, adaptar produto, adaptar modelo de negócio, solução, etc. para o cliente. Quando você olha para dentro, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí é só você se olhar para o espelho. A gente, como fora da empresa, você quer uma coisa. Você quer tudo ágil, você quer tudo rápido, se demora, você reclama, seu atendimento é tal, você bota lá a pesquisa e tal. Aí quando vem para dentro, você põe o crachá, não, mas esse cliente é chato, cara. Esse cara não sabe esperar. Então, assim, essa visão ela é importante. A visão muda, mas o desafio serve para os dois lados. Aí vem o papel da liderança de entender. O desafio da liderança é impressionante, né? E tentar colocar a estrutura da empresa na mesma frequência, você tem que conhecer individualmente os seus subordinados diretos. Cada um tem que... O feedback é uma ferramenta antiga, mas válida a todo momento, porque ela é uma ferramenta de crescimento. Exatamente. Se ele é sincero, né, e frequente, você está contribuindo, né? Eu brinco às vezes com alguns caras de RH aí, falo, até hoje vocês mandam o cara embora sem falar o real motivo que você escolheu ele para ir embora, né? E você deveria ser mais sincero com o teu colaborador quando você desliga ele. Acho que só responder a uma pergunta que o Fernando fez aí durante a nossa conversa e respondendo rapidamente, e linkado com isso, as empresas se tornaram muito enxutas, certo? Não tem mais staff para tudo, certo? Aí você fez a pergunta do generalista e do especialista, certo? É comum que um líder chegue a uma posição de liderança muitas vezes pelo que ele entregou tecnicamente, né? Ele não começou como líder, né? Ele começou ali numa função técnica, sendo muito mais especialista do que generalista. Então hoje eu diria para você que não tem muita diferença. Na verdade, assim, e aí adorei o que você falou, Vini, que faz a sua coisa rápido e bem feito, investe o seu tempo. Então, assim, e não se preocupa com os outros também. A minha recomendação, né? Se você quer crescer nas organizações, você vai ter que ser líder. Não tem como você não crescer não ser líder. Então, assim, faz o seu rápido e bem feito e se dedica a entender o que é o papel da liderança, que é onde vai levar você para um crescimento de carreira. No SEAG, uma vez, o Cabreira falou o seguinte, ele tinha umas histórias bacanas, mas uma que eles falaram, quando você perde tempo politicamente para tentar destruir um cara dentro da organização, você não tem tempo de olhar o crescimento. O tempo é escasso. Bom, senhores, o nosso tempo está minguando aí, está finalizando. Eu queria realmente agradecer muito a presença de vocês. Deixo aberto aí uma última palavra aí de incentivo aí. Eu acho que isso aqui vai acabar virando um Netflix. Isso aqui é o episódio 1. O episódio 1. A gente pode trazer convidados agora aqui, né? Os casos raros da nossa vida profissional. Mas aí, vamos para as despedidas aí, Fernando. Você falou um ponto, a gente prometeu voltar no final, mas a gente tem que agradecer as pessoas que estão ao nosso lado, né? A gente as mulheres. Até brincou, se der tudo errado no final das contas, nós encontramos parceiras. Mas isso é verdade então, mesmo, todo mundo. Você casou com a Carol. Carol, que trabalhava lá na área de... Você com a Gabi. O Vini, eu não me recordo da sua esposa. Nil. Nil. E trabalhava em Mogi, ela? Ela foi um caso na época aí da aquisição da Valtra, né? Então você se lembra bem disso, Massa e Valtra. A gente brinca que a gente levou a sinergia ao extremo. Eu estava na Massa e eu estava na Valtra. Fazer a consolidação de... Hoje ela não trabalha mais, né? Não trabalha mais, não. Faz bastante tempo. Ela saiu da ACO em
2010. A Gabi eu resgatei. A Gabi faz um trabalho bacana agora aí. A Gabi tem uma história interessante que até uso, às vezes, porque Dá na para época fazer do um Cláudio... podcast com a esposa. Não, não é melhor não. Qual o outro lado do executivo? Na época do Cláudio tinha, você vai lembrar disso, tinha o H1 e H2. Certo? Era uma brigaiada uma com a outra, porque a Gabi era muito mais HR Business Partner, né? Na época, enfim, e eu estava muito mais numa posição de back-office ali de suporte. Sim. Cara, a gente brigava quase todos os dias. Então, quando a pessoa começa a brigar agora na empresa, fala, cuidado, que isso vira paixão. Então... Agora, eu vou dizer eu casei com a Luciana, que era secretária naval. Ela também, ela São Paulo, então também estamos todo mundo junto aí. Você viu como a empresa acaba mudando o destino da gente, né? Ok, senhores. Obrigado, Olha, Cláudio. Obrigado. Acho que foi muito bacana o papo, muito legal. Acho que a gente deu alguns insights aí. Obviamente, cada um tem que fazer uma reflexão sobre a carreira. Olhando um pouco o que eu falei, conversei com o Adriano, foi muito bacana também. O Adriano teve um feedback recente aí com um estagiário dele, né? O estagiário parou ele no café e perguntou como é que eu faço para... Processo seletivo. Não, ele estava lá no café. Sim. Como é que eu faço para sentar na sua cadeira um dia, né? Boa pergunta. Aí o Adriano falou assim, olha, vamos tomar um café na minha sala. Levou o cara para a sala, começou a falar um pouco da carreira, tudo. No final o cara falou assim, é muito tempo, eu não tenho esse tempo todo não, preciso de uma coisa mais rápida. E hoje já não está mais lá o estagiário, acabou se desligando, mas são as situações que a gente tem. Eu acho que a gente tem um papel importante de... trabalhar um pouco a ansiedade das pessoas. Eu acho que o exemplo de vocês é um exemplo de crescimento rápido para a posição que vocês estão atualmente. Vocês têm ainda aí, no mínimo, mais uns 20 anos de trabalho, fora conselho, essas coisas todas. E, obviamente, toda essa bagagem aí é importante, né? Muito bacana. Obrigado, Cláudio. Legal. Agradeço aí a todos que acompanharam o nosso podcast. Em breve... vamos vir com mais alguns aí, já temos uma agenda. Esse acabou entrando no meio por uma coincidência, o Vini está aqui no Brasil, chegou no final de semana, e aí tão logo eu soube, a gente já organizou, o Fernando podia, o Marcelo também, mas acho que foi muito bacana compartilhar aí uma história de carreira muito bacana, de 3 executivos de sucesso, que cada um na sua jornada, começaram praticamente juntos na mesma empresa, buscaram caminhos diferentes, mas eu acho que as questões principalmente de caráter e tudo mais, fizeram com que vocês se tornassem executivos bem-sucedidos aí. Obrigado. Tá bom? Um forte abraço a todos, nos vemos em breve aí.